Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Estamos em culto devocional, vamos abrir as nossas Bíblias e meditar no Salmo de número 133. Amém, amados irmãos? Façamos a leitura, a excelência da união fraternal. Oh, quão bom e agradável viver unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Pai amado, nós te louvamos, exaltamos o teu nome, Senhor. Estamos em culto devocional. Ó Pai amado, nesta manhã de quinta-feira, fala conosco, Senhor. A tua palavra é o nosso alimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, veja bem, um pequeno salmo, e ele diz uma mensagem do tamanho do mundo. É vital para a vida da igreja e para a gente entender muitas coisas que a gente lê no Novo Testamento. Nós temos que valorizar a unidade, a união fraterna. Esse Salmo de número 133, ele fala de uma coisa que a excelência da união fraternal. E esse cântico, ele faz parte do cântico dos degraus, dos cânticos de romagem. Ele era relembrado em todas as cerimônias. Ele fala de uma coisa muito importante, de várias coisas importantes que nós vamos compartilhar agora rapidamente. O que é a união fraternal? Paulo, ele fala da unidade fraternal, ele chama de vínculo da perfeição, que é o amor. O amor fraternal é o vínculo da perfeição, mas ele fala de um amor como justiça. Não é o amor de papistas que falam que o amor é igual à caridade e caridade é igual a obras e obras contam para a salvação. Não, a fé é que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então derruba esse salmo, meditando nesse salmo, derruba essa ideia de que a caridade, os atos de benevolência, eles podem produzir alguma coisa em termos de salvação. Eles foram feitos para que nós vivêssemos realmente nelas. Então nós temos que valorizar o amor entre nós para a operacionalização da misericórdia, da gentileza e do perdão. Aonde falta o amor, tudo isso é buscado em vão, buscado no nada. A excelência do amor, os ungidos. Quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. Ele que ia com Moisés ao faraó, testemunha de tudo, e ele construiu, por ordem do Senhor e orientação de Moisés, ele construiu o tabernáculo e foi ungido sumo sacerdote, ele comandava os cultos, e então nós vamos entender por que fala que é o óleo, era um óleo especial, feito com especiarias, que só serviam para ungir sacerdotes, não podia ser colocado os perfumes no corpo de qualquer cidadão, tinha de ser para a unção dos sacerdotes. Então, o que acontecia? No momento que esse óleo era derramado sobre a cabeça do sacerdote, ele ia descendo e ia espalhando por todo o corpo. O sacerdote, naquela época, era um Cristo, entre aspas. Ele era o mediador entre os homens e Deus. Vamos entender direitinho. Então, quando o óleo se espalha e começa a descer sobre o corpo, sobre as vestes do sacerdote Arão, o que nós entendemos com isso? Que Arão, ele foi ungido, e os seus filhos também, está lá em Levítico capítulo 8, o tema central é o amor fraternal, é o amor entre irmãos, a unidade amorosa, boa, agradável. Então ele usa figuras de linguagem. O óleo precioso é uma boa quantidade que ele vai descendo para o corpo, então quer dizer, é uma unção completa, uma consagração. Primeiro a lavagem,
a purificação com a água. Hoje para nós é o batismo. Após o batismo então vem a unção. E quantas pessoas estão entendendo isso de uma maneira diferente? Então depois da purificação com a água vem a unção, que é hoje o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo a partir do Pentecostes. Isso aqui já pré-anunciava isso na época de Arão, como símbolo de aprovação de Deus. E ele ia então espalhando essa união fraterna, e isso só acontece se for realmente vivido, porque a unidade, a união fraterna, o amor, se vivido isso na íntegra, ele dá um testemunho eficiente perante o mundo. Uma atmosfera na qual a nossa fé pode florescer perante o mundo. Então, nós vimos a segunda metáfora, a segunda figura que ele usa é o orvalho do Monte Hermon, que era uma montanha muito alta ali nas proximidades de Sião. Então, por isso, por causa do clima da montanha, sempre chovia. Então, era uma terra próspera, uma terra abençoada, porque o clima era totalmente favorável à fartura, à prosperidade, à vida, a flores, a boas colheitas, a bons animais. Então, quando a unidade fraterna ela é vivida, ela realmente é uma bênção para ser contemplada, pois ela gera bênção sobre toda a nação, assim como era nos montes de Sião. Então, esse salmo, ele nos fala disso, unção para a prosperidade, tanto da igreja quanto na nossa vida. Em particular, homens e mulheres abençoados por Deus, ungidos por Deus, cheios do Espírito Santo, para produzirem bons frutos e viverem em abundância e harmonia na terra que o Senhor Deus nos dá. Amém, amados? Que esta palavra venha nos encorajar a buscar a unção de Deus, para que possamos prosperar, tanto secularmente quanto espiritualmente. Amém, amados irmãos? Busquemos, pois, e que Deus nos abençoe. Na santa, gloriosa paz do Senhor, tenham todos um bom dia e até o próximo devocional, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Glória a Deus.